falou que ia fazer uma dobradinha em 2022 com a Semineto. Então, como você pode ver, todos estão se movimentando e tentando arranjar mais parcerias. E o DEM, uma coisa sobre o DEM, partido do Mandetta. O DEM era sempre foi um partido de direita, tá? Sempre foi um partido de direita. Só que o DEM agora, ele assume que é de extrema direita. O DEM é um partido, pra você ter ideia, partido que o Ciro Gomes, que é aliança também, é um dos partidos que mais apoiam o Bolsonaro na Câmara dos Deputados. Aqui, ó, tem o ranking de fidelidade dos partidos ao governo Bolsonaro. O PSL vota em 97%, vou ampliar aqui para ficar mais fácil de ver. O PSL vota em 97% das vezes junto com o que o governo Bolsonaro, o líder do governo Bolsonaro, manda. Para quem não sabe, toda a votação na Câmara e no Senado, o governo tem a sua opinião. Por exemplo, o governo diz, governistas votem sim, governistas votem não. Pois bem, o PSL vota 97% das vezes com o Bolsonaro. O segundo é o Patriotas, o terceiro é o DEM, só para você ter ideia. Esses aqui são os que o Ciro Gomes queria parceria, esse aqui é o partido do Mandetta. Esses aqui são os aliados do Sérgio Moro e do Bolsonaro, só para você ter ideia. Eles são o puro suco do bolsonarismo. Para quem tiver com alguma curiosidade sobre o ranking, eu vou mostrar aqui o ranking aqui com o nome de todos os partidos, assim fica fácil para você ver quem é quem. Aqui são os partidos que votam menos de 50% das vezes com o Bolsonaro. Tá aqui o PSOL, PT, PCdoB. Isso aqui é a verdadeira oposição ao Bolsonaro. E olha que o PDT tá quase ali, hein? Essa aqui é a oposição ao Bolsonaro. PSOL, PT, PCdoB, Rede, PSB um pouquinho, PDT um pouquinho. Tá, eles estão se articulando. Enquanto isso, o Lula percebeu o quê? Que estão tentando tirar o apoio do PSB ao PT e vai ficar difícil para a esquerda se isso não acontecer, se o PSB não apoiar o PT. Por quê? Porque apesar do Lula ser o líder nas pesquisas, quando o Lula chega em 2022, ele vai em algum estado, vai lá para um estado do Nordeste, ele precisa de um palanque para subir, ele não vai subir só no palanque do Lula. Por quê? Porque se tem um candidato a governador que está no mesmo palanque que ele, tem mais gente que vai ver o comício. Então, é muito importante fazer aliança regional, por isso que os partidos estão loucos por alianças regionais. E aí, o Lula vai a Brasília. O Lula, você vai se surpreender com a agenda do Lula em Brasília. O Lula vai ter um jantar que ele próprio, Lula, pediu na casa do Eunício de Oliveira. Eunício de Oliveira, golpista. O Eunício de Oliveira votou a favor do golpe de 2016. O Lula, para esse jantar, o Eunício de Oliveira, ele convidou, agora, prepara para surpresa, ele convidou Romero Jucá, o Romero Jucá, aquele do golpe com o Supremo, com tudo, Romero Jucá, ele convidou Ibanez Rocha é aliadíssimo do Bolsonaro, é o governador do Distrito Federal, Bolsominion Roxo. Ibanez Rocha foi consultado e disse, eu quero participar, eu quero conversar com o Lula, só pra você ter ideia. Já tem um aliado do Bolsonaro que já tá assim com um pé e meio fora do barco para pular do barco do Bolsonaro. Ibanez Rocha quer se reeleger governador, e ele sabe que com o Bolsonaro ele tem 0% de chance. O Lula, também nesse jantar, estará o Vital do Rego. O Vital do Rego é o vice-presidente do Senado que não para de bater no Bolsonaro. Também vai ter um deputado do PSB que é muito ligado ao Bezerra Coelho. Bezerra Coelho é o líder do governo Bolsonaro no Senado. E esse deputado do PSB, que agora me fugiu o nome, é muito ligado a ele. São assim, unha e carne. Quer dizer, o Lula vai começar, em uma tacada só, o Lula vai tentar trazer pro lado dele todo aquele pessoal que deu o golpe na Dilma e trazer pro lado dele alguns aliados do bolsonarismo. Ele vai começar a rachar o bolsonarismo no meio, de dentro do bolsonarismo. Aí, veja bem, esse deputado do PSB também, ele é de Pernambuco. O governador de Pernambuco, Paulo Câmara, é do PSB. Assim como o prefeito de Recife, que é a capital de Pernambuco, é do PSB. Então o Lula vai negociar para o PSB vir para o lado dele. Por quê? Porque lá em São Paulo, o Márcio França do PSB está negociando com o Geraldo Alckmin para que o PSB coloque o PT de lado e faça uma chapa deles para tentar ganhar do Haddad e para tentar tirar qualquer apoio ao Lula na eleição presidencial. Olha só como é que tá o xadrez. Como é que a grande mídia fala sobre tudo isso? Olha, o Moro, o juiz ladrão, se encontrou com Mandetta. A grande mídia não cita que o Moro é juiz ladrão, muito menos cita os crimes do Mandetta. E muito menos cita que o Dória é o Bolsodória. Um encontro normal de políticos. Quando o Ciro se reuniu com a Semineto. O Ciro Gomes se reuniu com a Semineto. Coisa normal. Ciro Gomes se reuniu outro dia com o Rodrigo Maia. Se reuniram. Mas o Lula está se reunindo com um monte de corruptos. Esse aqui, aí começa a colocar a ficha
de todo mundo. Esse aqui foi acusado pela Lava Jato disso. Também estará lá o Edson Lobão. Edson Lobão foi ministro também. Para você ter ideia, o Edson Lobão, ele e o Romero Jucá, eles são autores de um processo que começou o julgamento nessa semana, começou o julgamento na terça-feira, que é o processo que vai demitir 11 procuradores da Lava Jato do Rio de Janeiro. A votação já começou e no Conselho Nacional do Ministério Público, um dos que estão votando pediu vistas e a votação voltará no dia 8 de outubro. Mas 11 procuradores da Lava Jato do Rio de Janeiro serão demitidos por causa do Romero Jucá e do Edson Lobão. Eles tiraram o sigilo de um processo sigiloso. Mas no caso do Lula, a mídia condena qualquer reunião que o Lula faça. O Lula está se reunindo com corrupto. Só que tem uma coisa. Quando o Ciro Gomes se une com a Semineto, com um dos maiores bandidos da história, aí não tem problema nenhum. Se une com o Rodrigo Maia, que a gente não precisa nem falar o quão bandido ele é, não tem problema nenhum. Quando o Mandetta, que tem um monte de corrupção dele, quando era secretário da Saúde no Ministério, no Mato Grosso do Sul, quando o Mandetta se reúne com o Moro, que é um juiz ladrão, não tem problema nenhum. Mas o Lula... Sabe o que a mídia quer? A mídia quer que o Lula fique sentadinho lá no apartamento dele em São Bernardo do Campo, não ligue pra ninguém e fique completamente isolado até o dia da eleição. É isso que a grande mídia quer. Os outros, todos bandidos falando entre si e todos articulando entre si para tirar o PT, porque eles são nem Lula nem Bolsonaro, mas se não der, eles vão de Bolsonaro, como foram em 2018 e como foram todos ministros e beberam muito do suco do fascismo do Bolsonaro. O importante para eles é o seguinte: criminalizar tudo que o Lula faz e descriminalizar tudo o que esses bandidos fazem. Só para você ter ideia de como a grande mídia já está começando o jogo sujo. Mas esse jogo sujo que a grande mídia faz, anota, isso é desespero. Por quê? Porque o Lula se reúne com esse pessoal em Brasília, a partir dessa reunião, o Lula começa a articular com um monte de gente e começa a roubar as articulações dos outros. E aí eles ficam pé da vida. Por quê? Porque o Lula é o líder nas pesquisas, todo mundo quer apoiar o Lula, todo mundo quer estar do lado do Lula, ninguém quer estar do lado do Bolsonaro a 4%, muito menos o Ciro Gomes. Ciro Gomes essa semana foi humilhado pelo Eduardo Leite, do PSDB, outro bandidinho lá do Rio Grande do Sul, que falou, por que eu vou ser vice do Ciro? Porque estavam falando do Eduardo Leite ser vice do Ciro. Por que eu vou ser vice de alguém que não decola nas pesquisas? O Ciro Gomes é candidato à eleição de 2022 desde 2018. Quando acabou o primeiro turno que ele perdeu, ele já se lançou para candidato em 2022. E continua com 6% das intenções de voto. Teve uma época que chegou a 8%. Agora voltou a 6. É isso, não sobe. Então ninguém quer articular com um cara que tem 6 pontos, mas com quem tem 45, todo mundo quer conversar. E você pode estar falando, mas Thiago, não devemos falar com golpistas, eles são isso, eles são aquilo. Concordo. Concordo em tudo, 100%, só que tem um problema. Esses golpistas, eles têm cargo. E os que não têm cargo, como o Enício de Oliveira, eles têm apadrinhados dezenas de deputados. Então, se o povo elegeu esses deputados e elegeu esses senadores, é com eles que o Lula tem que conversar. Assim como foi com eles que o Lula teve que conversar quando foi presidente e quando tirou 38 milhões de pessoas da miséria. Porque a partir do momento, e eu vou falar isso aqui bem sério, presta bem atenção, a partir do momento em que o PT começou a escutar essa militância purista que disse não converse com os caciques do Centrão, sabe o que aconteceu? Não deu 6 meses, a Dilma sofreu um golpe de Estado em que o próprio Romero Jucá, num telefonema, falou um grande acordo nacional com o Supremo e com tudo para tirar a Dilma. Pronto, é isso. Quando você não faz política e não conversa com os outros, você sofre um golpe de Estado. Tem muita gente na esquerda que adora criticar o PT e que fala, é uma esquerda purista que nunca ganhou uma eleição, nunca fez nada pela população, porque afinal, falar não ajuda a vida de ninguém. O que ajuda a vida de alguém é ganhar a eleição, chegar lá e fazer o que o povo precisa. Tem muita gente que fala, porque o PT isso, o PT aquilo, o Lula se dobrou, o Centrão, e tirou 38 milhões da miséria. O babaca que não se dobra ao Centrão, não conversa com o Centrão, sabe onde está o babaca? Tá falando, não ajudou a vida de ninguém, e graças a esse discursinho aí, temos aí 14 milhões de pessoas passando fome no Brasil. Então, o Lula conversa. E eu vou te falar uma coisa, se em 2022 conseguirmos eleger um congresso, um parlamento de esquerda, o Lula não precisa conversar mais com o Eunice da Cunha, muito menos com o Sarney, foi convidado para a reunião, mas não vai, porque tem problema de saúde, muito menos com o Sarney, muito menos com esse pessoal que são traidores, na hora que precisa eles traem. O Sarney traiu a Dilma
antes do golpe, em 2014, ele votou no Aécio. Quando ele foi votar, tinha umas câmeras e deu pra ver que ele apertou 45. Tem vídeo do Sarney votando no Aécio. E ele era ele era aliado do governo da Dilma. Só pra você ter ideia de como eles são traidores. Mas, vai fazer o quê? Ou você conversa com esse pessoal, articula pra chegar bem e ter uma grande chance de ganhar no primeiro turno e aí mudar a vida dos brasileiros e transformar o Brasil novamente para melhor, ou fica com um discurso purista, eu sou muito puro, eu não vou conversar com ninguém, não preciso de ninguém, aí vai ter dificuldade na eleição, vai ter dificuldade depois da eleição para montar uma base governista, não tem base governista, leva um golpe de Estado, que foi isso que a Dilma fez, não conversou com ninguém, levou um golpe de Estado. É isso que você quer? Levar um golpe de Estado? E aí depois do golpe de Estado vem alguém 100 vezes pior do que a gente poderia imaginar, vem o Michel Temer e depois vem o Bolsonaro? Não funciona. Então, prepara que o xadrez político está só começando. Essas são só as primeiras peças a serem movidas no tabuleiro do xadrez político. Vai ter muita coisa ainda até chegar 2018, até chegar 2022, perto da eleição. E eu vou mostrar aqui o carro de som lá em Belém do Pará, denunciando os crimes do desgoverno Bolsonaro. Olha só. Da gasolina é culpa do Bolsonaro e a sua família é só compra de mansão. O povo brasileiro tá sofrendo com a inflação. Ele é mentiroso, só enganou o povo, mas o povo não é povo, não vai cair de novo. Bolsonaro não, ele é o culpado dessa inflação. Bolsonaro não, ele é o culpado dessa inflação. Bolsonaro não. Ele é o culpado dessa inflação. Bolsonaro não. Ele é o culpado dessa inflação. Se você também é contra Bolsonaro, contra esse desgoverno, se inscreva no canal do YouTube Plantão Brasil. Tá aqui um trecho, quem quiser apoiar, embaixo do vídeo tem um botão Seja Membro, no primeiro comentário deixa o Pix, PicPay e as minhas outras redes sociais. Deixe sua opinião sobre o vídeo. Falou!